Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Processo Civil 3, cumprimento de sentença e execuções, processo de execução. É a nossa primeira aula do semestre, sejam todos bem-vindos. Espero que tenhamos um feliz semestre, que possamos juntos aprender e compartilhar conhecimento. Esse semestre, a minha proposta metodológica é que você produza conhecimento, que você tenha uma produção científica, né, tanto por escrito quanto por aulas gravadas ou em vídeos gravados, para que a gente possa contribuir com as outras pessoas, que a gente possa contribuir com outros interessados no assunto, e você vai perceber que você vai aprender mais se você compartilhar conhecimento. Na teoria da educação, né, quando a gente aprende educação, quando a gente aprende metodologia do ensino, a gente aprende que existem várias formas de absorver conhecimento. Uma delas é lendo, que eu acho importantíssima, e eu tenho muita facilidade para assimilar lendo. A outra forma de assimilarmos é escutando. Alguns têm mais facilidade de assimilar uma aula escutando do que lendo, outros têm mais facilidade de assimilar uma aula lendo do que escutando. Só que para ter uma boa complementação é você escutar e depois você ler, ou ao contrário, primeiro você ler e depois você escutar para poder tirar as dúvidas. Só que para solidificar o conhecimento, você precisa ensinar. Quando você transmite o conhecimento, quando você ensina para alguém, você vai solidificar o conhecimento. Isso é muito legal, isso é muito importante. Na minha vida acadêmica, por vezes como professor, como palestrante, ou fazendo treinamentos, eu percebi isso, que muitas vezes me deparei com algumas matérias que eu não tinha profundo conhecimento do assunto, mesmo já tendo lido várias vezes, ou tendo escutado várias vezes, assistido várias vezes alguma aula sobre o tema, mas quando eu precisei parar para preparar uma aula e dar aula sobre o assunto, daí solidificou o conhecimento. Daí que eu aprendi. Então, veja só, eu não sei qual é a sua facilidade, qual é o jeito que você aprende. Se você aprende mais escutando, vendo, né? Se você aprende mais lendo, ou se você, ou não sei qual das duas formas, mas eu tenho certeza que quando você ensina, você solidifica o seu conhecimento. Então, seja lendo ou assistindo, ouvindo. Seja qual forma você prefira, mas quando você se preparar para ensinar, você vai solidificar o conhecimento. E essa é a minha proposta nesse semestre para vocês. Eu vou distribuir para vocês tópicos, temas que vocês vão elaborar vídeos para disponibilizar aqui no período da aula, ou caso não queiram gravar os vídeos, vocês vão falar igual o professor está falando aqui ao vivo para os colegas, ensinar esses pequenos tópicos. Serão tópicos pequenos em que os vídeos serão de 5 a 7 minutos, né? Apenas para que vocês desenvolvam, que é muito importante desenvolver isso. E outra, uma vez que vocês produziram conhecimento, vocês vão poder disponibilizar esse conhecimento no canal de YouTube para vocês, mandar para o WhatsApp para os seus amigos, para os seus familiares, criar um canal do YouTube, enfim, hoje é assim, na era digital, reter conhecimento não é boa ideia. Compartilhar conhecimento, você aprende e você ganha com isso, certo? Nossa sala está ficando mais repleta agora, os colegas da quinta fase estão chegando, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cléo Forte Júnior. Para essa matéria, eu sou professor dessa matéria de vocês, Processo Civil 3, execução e cumprimento de sentença. Os colegas da segunda fase eu já conhecia do semestre passado, quando tivemos teoria geral do processo e processo de conhecimento. E os colegas agora da quinta fase, sejam
bem-vindos. Espero que tenhamos um ótimo semestre, nos ajudando uns aos outros. O que mais que eu queria falar agora no começo do semestre? Deixa eu tentar lembrar aqui, deixa eu ver minhas anotações. Compartilhar conhecimento, aprender. Ok. Uma breve explicação sobre essa matéria, Processo Civil 3. Os alunos da primeira fase tiveram, no semestre passado, a matéria Teoria Geral do Processo e de Conhecimento. Na teoria geral do processo, nós aprendemos, de uma forma geral, institutos do processo civil, que são utilizados de uma forma geral, em vários temas do processo civil, como se fosse uma introdução ao processo civil. E nós vimos bastante assuntos. Só que agora os alunos da primeira fase já vão pular direto para o processo civil 3, ou seja, faltou o processo civil 2 aí no meio. Mas professor, dá para eu aprender processo civil 3 sem ter aprendido o processo civil 2? Dá, desde que você consiga entender o contexto em que você está inserido, certo? No semestre passado, em Teoria Geral do Processo, nós vimos que existe a fase de conhecimento, que é o processo de conhecimento, onde vai se estudar o mérito da questão, onde que o juiz vai decidir o mérito da questão, certo? Pensando que não há recurso, ou que não exista recurso e que não teve nenhum recurso neste processo, porque recurso, acredito que está em processo civil 2, que é o que nós não vimos ainda, então a gente vai entender que nesse momento nós não estamos estudando o recurso, a gente não está estudando a fase recursal, nós já estamos estudando a fase do cumprimento da sentença. Não houve recurso, ou houve recurso, e a gente não está estudando sobre isso, e agora o juiz tomou uma decisão. A partir do momento que o juiz toma uma decisão sobre um processo, nós temos ou o cumprimento espontâneo da sentença, ou o cumprimento forçado da sentença, ou o processo de execução, que é um processo apartado. Então, é isso que nós vamos estudar nesse semestre, certo? O cumprimento de sentença e o processo de execução. Quando você estudar o artigo que eu anexei no pré-aula desse primeiro encontro, você vai perceber que, historicamente, esse processo de execução evoluiu um pouco, porque antigamente, todo final do processo, se não tivesse o cumprimento espontâneo da sentença, a maioria dos processos teriam que fazer um novo processo, que era o processo de execução. Ou seja, ganhar uma causa não era... ter uma sentença favorável não era certeza de que ia levar. Eu já tive vários processos que eu ganhei, mas não levei. Como assim? A sentença foi favorável, só que não tinha bens nenhum para ser buscado do devedor, e com isso ficou nisso mesmo. Não tinha o que fazer, não tinha o que penhorar. Então, a gente ganha o processo às vezes e não leva. Então, a gente vai aprender isso. Em que situações tem o cumprimento da sentença, o que o juiz pode fazer, o que a outra parte pode fazer quando há um cumprimento de sentença. A gente vai aprender sobre títulos executivos judiciais, depois sobre títulos executivos extrajudiciais. Quais são os títulos que demandam uma ação própria para isso? Quais são os títulos que permitem que na própria sentença o juiz determine multa, prisão e etc., para forçar o cumprimento da sentença sem a necessidade de um processo diferente? Então, é neste momento, é nisso que nós iremos estudar nesse momento, certo? Então, o processo civil 1 foi processo de conhecimento, né? Foi teoria geral do processo e processo de conhecimento. Uma vez que você já viu teoria geral do processo e processo de conhecimento, nós não vamos estudar as hipóteses de recurso, quais são os recursos cabíveis, certo? Nós vamos passar agora direto para a fase de execução ou cumprimento de sentença. Então, agora eu vou disponibilizar para vocês
o meu slide, que já está disponível para vocês também lá no... Bom dia, Sheila, seja bem-vinda. Dá bom dia para os colegas aqui que não havia dado antes, Henrique, Antônia, Mary, usuário desconhecido, ainda não sei quem é, se pudesse manifestar também apenas. Lembrando, colegas, para deixar o microfone desligado, e quando quiser falar, é só ligar o microfone e pode interromper o professor, tá bom? Sempre que você tiver uma dúvida, uma colocação, você pode interromper o professor. Professor, licença, Yasmin aqui. Eu tô com dúvida, eu acho que o usuário desconhecido é eu. Ou não? Não. É a Sheila que está falando? É Oi, Yasmin. Yasmin. Oi, Yasmin. Não, o seu nome está aqui, Yasmin. Ah, tá. É porque eu tava com algumas dificuldades, eu acabei achando que era eu. Mas tá bom, então. Tô presente aqui. O seu nome é com Y, estava lá para baixo, não tinha subido tudo. Desculpa. Nada, imagina. Seja bem-vinda. Obrigada. Então é isso, pessoal. Olá, Teodoro. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Tudo certinho? Tudo bem. Seja bem-vindo à nossa aula de Processo Civil Execução. Bom dia, professor. Eu não estou conseguindo escutar o seu áudio. Não sei se está muito baixo ou o que está havendo, se é comigo, com a minha conexão. Alguém mais está tendo essa dificuldade? Para ajudar a colega? Aqui está tudo bem, Chirinha. O áudio aqui está perfeito. Aqui está bem baixinho, deve ser aqui a minha conexão. Vou verificar. Obrigada, professor. Nada. O que vocês precisarem, podem interromper, podem perguntar, tá bom? Vamos lá, professor. Oi. Eu sou o usuário desconhecido? Você é o usuário desconhecido? Quem é você? Eu, Eliezer, professor. Oi, Eliezer, tudo bom? Tudo certinho. Ah, então tá bom. Você entrou como D. Estou meio disfarçado aí. Ah, tá legal. Seja bem-vindo, Eliezer. Valeu. Bom, vamos lá então. Vou compartilhar aqui, apertar no botãozinho aqui. Estão vendo? Alguém me dá um ok, só para eu saber que vocês estão... Sim, você mudou a página e está no slide agora. Estamos vendo. Ah, ok, maravilha. Eu lembrei de mais um recado para vocês. Bom, mas depois eu dou esse recado. Aqui embaixo está o meu YouTube, aqui embaixo está o meu e-mail, cleo.junior@anhanguera.com. É o meu e-mail institucional, tá? Mas vocês podem se comunicar comigo lá pelo AVA mesmo, aquele e-mail do AVA que eu recebo aqui nesse próprio e-mail. Vocês precisam sempre entrar no sistema, assim como o professor precisa entrar no AVA, sempre tem novidades. Façam as trilhas estratégicas de vocês. Semana que vem, quando nós tivermos os alunos, né, da quinta fase, todos aqui, eu vou explicar para vocês quanto vai valer cada prova de vocês, quantos pontos vocês vão precisar fazer para poder conseguir a aprovação. Mas eu tenho certeza que isso não será problema para vocês. E se vocês fizerem todos os trabalhos, assistirem às aulas, tenho certeza que não haverá qualquer tipo de dificuldade para que vocês consigam a aprovação. Só que a minha maior preocupação não é que vocês simplesmente consigam a aprovação. A minha preocupação é que vocês aprendam. Então, se você não estiver aprendendo, se você estiver tendo alguma dificuldade, por favor, pergunte, mande e-mail para mim, mande mensagem, professor, estou tendo dificuldade na matéria, estou tendo dificuldade nesse tópico, eu vou procurar de alguma forma
ajudar vocês, tá bom? Vocês sabem que podem contar comigo e que eu me preocupo com vocês, principalmente que vocês aprendam. Passar para mim ou ser aprovado, que vocês sejam aprovados é o de menos. Para mim, o importante é que vocês aprendam. Um outro detalhe, e esse detalhe bem importante também, nesse semestre eu tenho que fazer chamada. Na verdade, não tem chamada, né? Nesse semestre eu vou ter que anotar a chamada de vocês. Então, eu tenho a opção aqui no Teams de baixar a lista de presença. Vocês estão enxergando aqui, ó. Tem aqui, ó, baixar lista de presença. Então, eu vou baixar a lista de presença sempre no final da aula, tá? É importante que vocês estejam. E eu vou ter que, no semestre passado, eu não fazia isso e não era obrigatório fazer por causa do período de transição. Mas agora eu vou ter que anotar presença. Professor, licença, Yasmin. Olá, Yasmin. É porque eu inicio meu horário de trabalho 10h30. Quando 10. as minhas aulas estão presencial, eu começo 12h30. Então, até eu entrar no trabalho, eu fico ouvindo. Só que eu não vou ter como fazer a presença até o final da aula, porque eu vou ter que encerrar, assim, 10h30, nesse período de aula. Então, só para avisar o senhor que eu não sei se eu vou conseguir fazer a presença nesse horário. Tá bom, eu vou fazer então antes, ao invés de fazer no final da aula, quando chegar no intervalo eu faço, tá? Ah, tá. Obrigada. Porque a nossa aula aqui é prevista para terminar de 8 horas às 10h40, né? É isso? Se eu não me engano, é 10h40, 10h50. Então, você não vai perder também um pouquinho. Sheila, o seu microfone está ligado. Se você puder deixar ele no desligado e quando tiver uma pergunta... Ah, mas eu ativei para você aqui. Eu ativei o mudo para você. Eu percebi que agora eu consigo fazer isso. Antes eu não conseguia fazer isso, ou eu não sabia fazer isso, né? Bom, vamos lá. Vamos para a matéria. Anotaram aí o contato do professor, o e-mail do professor. A representante de turma de vocês tem o meu contato, tem o meu WhatsApp. Eu não me importo de fornecer meu WhatsApp, eu só não vou fornecer aqui porque fica ao vivo, né? Gravado ao vivo o WhatsApp, mas para os alunos eu não tenho problema nenhum de fornecer o meu WhatsApp, tá? Então, se você quiser falar comigo pelo WhatsApp também, é só perguntar para o representante de turma de vocês, tá? Bom, é isso, vamos lá. Olha só, deixa eu ver se está certo aqui. Teoria geral da execução. Hoje nós vamos falar sobre princípios, espécies da execução. Um colega entrando, seja bem-vindo, Samuel. Estamos começando a ver o conteúdo da aula. Bom, assim, sobre a bibliografia, importante, eu mostrei para vocês Um pouquinho. Para vocês aqui os detalhes do plano de ensino, né? E coloquei aqui embaixo a bibliografia. Veja, tem a referência básica, referências complementares e outras referências. Deixa eu falar de algumas dessas bibliografias aqui. Veja só, eu percebi que esse plano de ensino, que não sou eu que faço, né? Eu só escolho a bibliografia. Esse plano de ensino, ele foi baseado aqui nesse autor aqui, ó, Luiz Guilherme Marinoni, nesse livro, Novo Curso de Processo Civil, volume 2. A edição que é do ano de 2017, eu não sei se tem alguma edição mais recente, mas então esse daqui, ó, é o livro que está baseado o plano de ensino de vocês. Então, se caso vocês queiram comprar, esse seria o livro para isso, né? Mas, assim, toda a matéria está contida em outros livros também. Eu gosto muito do Humberto Teodoro Júnior, que é esse primeiro aqui, por isso que eu coloquei em primeiro. Eu gosto muito do Humberto Teodoro Júnior, porque ele é bem clássico, ele tem uma linguagem boa de se entender, e ele tem
né? Essa aqui é a terceira edição, no Teoria Geral do Processo também é muito bom. Ele tem também um Código de Processo Civil comentado, que é muito bom. Eu gosto bastante do Humberto Teodoro Júnior, mas esse Marinoni aqui também é muito bom. Eu coloquei aqui esse Manual de Execução Civil, do Abelha, que é mais específico. Tanto o Teodoro como o Marinoni, eles falam de vários assuntos, dentre eles tem o cumprimento de sentença e a execução, certo? Mas o Abelha, ele fala só sobre execução. Então, é algo que você vai encontrar mais aprofundado no tema, mais específico no tema. Tem como referência complementar, eu coloquei aqui o Alexandre Câmara. O Alexandre Câmara, ele é clássico, né? O Alexandre Câmara você vai encontrar em toda a prova, você vai encontrar coisas do Alexandre Câmara, em todo concurso você vai encontrar alguma questão baseada nos livros do Alexandre Câmara, tá? Então, o Alexandre Câmara é referência em processo civil. Outro que é referência em processo civil é aqui o Didier, que está aqui em outras referências, ó. Que começa como Braga Paulo, depois Didier Júnior, que é o Fred. O Fred Didier também é referência, tá? Então é outro que eu indicaria para vocês. Lá na biblioteca digital de vocês, né, que vocês têm acesso, na biblioteca de vocês eu consegui achar o Abelha, eu consegui achar o Teodoro Júnior, eu consegui achar, deixa eu ver qual outro que eu consegui achar, eu acho que o Ambier, o Luiz Rodrigues Ambier tem lá também, né? Mas assim, vocês podem estudar por qualquer um desses livros que vocês estarão bem servidos, né? Aqueles que quiserem mais ao ponto, como eu falei para vocês, o ementário aqui foi baseado no Luiz Guilherme Marinoni, novo curso de processo civil. Sempre que vocês forem procurar uma bibliografia em processo civil, vocês têm que entender que o Código de Processo Civil foi modificado. É uma modificação considerada recente. Então, não adianta vocês procurarem, mesmo que seja um desses autores clássicos, uma doutrina que seja do ano de 2010, porque ela está desatualizada, ela não está falando do Código de Processo Civil que está vigente agora. Então, o meu conselho é sempre doutrina que seja a partir de 2015. Sempre a partir de 2015. Tá? Mas tem aqui o Alvin Arruda. Eu coloquei aqui o Alvin Arruda, que fala execução civil e temas afins do Código Penal de 73, do Código de Processo Civil de 73, que era o código vigente até 2015. Só que veja só, aqui nesse livro, ele coloca os temas que são comuns do Código 73 ao novo CPC. E são estudos em homenagem ao professor Araquém de Assis. Então, é um livro interessante também, só que ele não vai, né, não vai direto ao ponto. São temas mais dispersos, são artigos escritos por alguns professores, por alguns autores, certo? Ok, explicando isso, lembrando para vocês, se for ver doutrina, veja doutrina posterior a 2015, nunca antes disso, porque senão estará desatualizada, ok? Então, veja só, começamos aqui com a definição de execução. Eu tirei essa definição lá do Alexandre Câmara, como eu falei para vocês, é clássico, em quase toda aula vai ter definição do Alexandre Câmara, quase todo concurso tem alguma coisa do Alexandre Câmara. Ele coloca o seguinte, que execução é a atividade processual de transformação da realidade prática. Trata-se de uma atividade de natureza jurisdicional, destinada a fazer com que aquilo que deve ser, seja. E na continuação, atividade destinada a fazer com que se produza na prática o mesmo resultado prático ou equivalente seu do que se produziria se o direito tivesse sido voluntariamente realizado pelo sujeito passivo da relação jurídica obrigacional. A execução, de que trata o
no direito processual civil é sempre forçada. Esse adjetivo estará sempre subentendido quando se fala de execução no campo do processo civil. Como assim, professor? Veja só. Olha só que interessante. O que o Alexandre de Câmara está querendo explicar é que a execução no processo civil sempre será forçada, ou seja, sempre será coercitiva. Porque se tiver o cumprimento da sentença de forma voluntária, ou seja, o juiz sentenciou, e a parte que foi sentenciada cumpre voluntariamente o que o juiz falou, então a gente não tem execução. A gente tem o cumprimento da sentença de forma voluntária. O juiz não precisou forçar a parte a fazer nada, né? A parte autora não precisou forçar nada a outra parte fazer, simplesmente cumpriu. Teve a sentença, fui condenado a pagar 20 mil reais. Ok, eu vou lá, faço o depósito judicial de 20 mil reais e tá tudo certo. Ok, teve o cumprimento da sentença, acabou o processo, vai ser arquivado e acabou. Certo? Agora, quando se fala em execução, se entende que a parte não cumpriu o que deveria ter sido feito. Por isso que fala aqui, que é um resultado prático do que se produziria se o direito tivesse sido voluntariamente realizado. Mas não foi realizado. E se não foi realizado, então é forçado. Então será forçado. A gente vai entender que o Código de Processo Civil fala sobre a execução ou o cumprimento de sentença em 2 lugares diferentes. Primeiro, lá nos artigos 500 e tanto, em sequência, vem falando sobre o cumprimento de sentença, que na maioria dos casos, esses títulos executivos judiciais, no próprio processo, ao final do próprio processo de conhecimento, no próprio processo, o juiz determina ou cria algumas situações forçando com que a parte cumpra o que está determinado na sentença. Nós vamos ver que lá, depois do artigo 700 e alguma coisa, nós vamos ver que a execução, o processo de execução, que é um processo apartado do processo de conhecimento, mas fazendo relação a ele, né, mas que precisou ser feito um processo apartado. A gente vai entender em que situações em que um é aplicado, em que situações que o outro é aplicado, quais são os títulos que permitem o cumprimento da sentença, ou que seja forçado o cumprimento da sentença no próprio processo ou após o próprio processo de conhecimento, e aqueles que precisam, os títulos executivos que precisam de um processo apartado. A gente vai aprender tudo isso. Só deixa eu ver aqui se tem mais algum colega tentando entrar na reunião. Não, ok. Professor, Oi, pode falar. a Sheila ela não estava conseguindo o áudio, então ela teve que sair e ela está tentando retornar para ter o áudio. Ela estava sem áudio, então ela deve estar tentando retornar aí, tá? Mas aqui não apareceu ainda o pedido dela. Ela está passando mensagem aqui que ela está tentando retornar, mas eu acho que ela não está conseguindo, porque ela estava sem áudio. Mas o problema deve ser com ela, pelo menos o meu aqui está com áudio normal. Tá bom. Agora teve um pedido aqui, talvez seja ela, só apareceu como R. Só apareceu R não, aqui. Não é o dela é C, é Sheila. Né? Bom, se eu não conseguir perceber que ela está pedindo e vocês perceberem que ela está pedindo, aí vocês me chamam, tá? Para eu permitir o acesso dela. Princípios. Vocês vão perceber que eu gosto de falar sobre princípios. Eu gosto de falar sobre princípios e entendo que todo assunto, toda matéria, se nós não começarmos estudando pelos princípios, nós teremos dificuldade de entender o conteúdo da matéria, entender a aplicação da matéria. Então, é importante nós começarmos pelos princípios. Então, a teoria geral da execução, ou a execução, o cumprimento de sentença, ele também é baseado em princípios. Tem princípios que são aplicados a todo esse processo.
né, a toda essa fase do processo. E é o que nós vamos estudar agora. Então, quais são os principais princípios? Tem o princípio da nulla executio sine titulo, né, que está em latim, né, que em outras palavras é o princípio da que não há execução se não existe título. A gente vai entender melhor mais para frente. O princípio da máxima efetividade da execução, porque se não buscar a máxima efetividade da execução, não teria o porquê existir o processo, né? O princípio do menor sacrifício para o devedor, o princípio da atipicidade dos meios executivos, princípio da especificidade da execução e princípio da responsabilidade objetiva. Nós vamos estudar cada um desses princípios agora. Então, aquele princípio ali da nulla executio sine titulo, que não existe execução sem título, esse princípio está previsto lá no artigo 783 do Código de Processo Civil. Ah, mas professor, serve também para o cumprimento de sentença, que está a partir dos artigos 500 em diante, também serve para eles? Também serve para eles. Também é aplicado nesses casos também. Então vamos ver o que diz o artigo 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. É muito importante que você tenha em mente essas três palavrinhas, né? Que a obrigação tem que ser certa, líquida e exigível. Eu vou repetir aqui. Se você está com o seu Código de Processo Civil aberto, tem a oportunidade de grifar, se você já está com um PDF que eu disponibilizei para você, né? Você grifa isso. Sempre título de obrigação certa, líquida e exigível. Ah, mas professor, o que é uma obrigação certa, líquida e exigível? A gente vai aprender daqui a pouco. Mas é importante que você tenha em mente, eu vou repetir mais uma vez. Título de obrigação certa, líquida e exigível. Artigo 803. É nula a execução se o título executivo extrajudicial, você vai aprender que existe também o título executivo judicial, não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Então veja que essa palavrinha vai ficar martelando, essas três palavrinhas vão ficar martelando na sua cabeça durante o nosso curso inteiro. Certo, líquido e exigível. A obrigação deve ser certa, líquida e exigível. Dá para você fazer um rap, uma música, do jeito que for, mas isso vai ficar gravado na sua cabeça, que a obrigação é certa, líquida e exigível. Bom, nesse princípio, continuando o mesmo princípio, sem título não há execução, a obrigação é certa quando é existente, quando não se há dúvida de que existe um título sobre o assunto. Certo? Então, é a obrigação certa quando não há dúvida sobre o título. Se houver dúvida sobre o título, não é a obrigação certa. Então, ainda está na fase de conhecimento. Então, ainda tem que se discutir se o título é válido ou não. Agora eu vi que tem um colega tentando entrar aqui. Ok. Então, ainda tem que se discutir a validade do título ou não. Certo? Então, a obrigação é certa quando não há dúvida sobre a existência do título. A obrigação é líquida quando possui objeto determinado. Quando o juiz, ou no pedido, é identificado exatamente o que está se pedindo. Daí é líquido. Não é algo genérico, é algo específico. Não pode ser dar alguma coisa. Tem que determinar o que deve ser dado, a quantia que deve ser dada, a qualidade do que deve ser dado, se for em dinheiro. A gente vai estudar depois as obrigações de entregar coisa, de fazer coisa e obrigação de pagamento por quantia certa. Então, a gente vai entender que a obrigação é líquida, pode ser tanto para a questão de dinheiro, tanto para a conversão como fazer alguma coisa, como entregar alguma coisa. Vai ter que ser
determinado, tem que ter uma determinação específica do que exatamente está se pedindo, se está se exigindo que seja cumprido. Continuando, princípio da... não, nós não falamos ainda sobre a obrigação exigível, certa, líquida e exigível. O que é uma obrigação exigível? É quando pode ser imediatamente imposta. Como assim, professor? Veja, se você tem um título que lhe dá direito ou obriga alguém a cumprir esse título, ou executar esse título, ou pagar esse título até o dia 30 de agosto, ele ainda não é exigível, porque ainda não deu o prazo, certo? Não adianta, então, você entrar com o processo de execução sobre algo que ainda não pode ser exigido. Você não pode demandar algo de alguém que ele ainda não teve a obrigação de fazer. Isso vale para qualquer coisa. Se existe um contrato dizendo que uma das partes tem que praticar um ato e depois da prática desse ato a outra parte tem que dar uma contraprestação, você não pode exigir a contraprestação antes de praticar o ato que lhe competia. Por quê? Porque essa é uma obrigação que ainda não é exigível. O requisito dela ainda não foi cumprido. Então, ela não é exigível. Então, a obrigação é certa quando não há dúvida sobre o título. É líquida quando você sabe exatamente o que está sendo pedido, o que está sendo exigido. Seja por qualidade, quantidade, tipo, marca, enfim, quando está bem especificado do que se trata. E ela é exigível quando ela pode ser imediatamente imposta, ainda quando não tem mais condição a ser adimplida para ela ser exigida. Ok? Continuando, princípio da máxima efetividade da execução. Esses princípios estão no 797, tem relação também com o artigo 774 e com o artigo 840, parágrafo 1º. Vamos ler esses artigos? Se você está com a sua lei aberta, e você pode grifar, pode anotar, então anote esses artigos aí, que eles são importantes no desenvolvimento da matéria. Vamos lá, artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal. O que é insolvência do devedor? É quando o devedor não tem como pagar. Se ele não tem como pagar, então ele é insolvente. Ele não tem como saldar ou solver aquilo que lhe é obrigado. Né? Então, ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. No artigo 797, depois a gente vai estudar mais especificamente esse artigo 797, quando falarmos sobre penhora, né? A gente vai entender que a execução se realiza em favor do interesse do credor e não em favor do devedor. Porque o devedor ele saiu vencido do processo. Né? Ou ele tem uma dívida que ele ainda não saldou. Então, o processo de execução tem que buscar o interesse do credor. Então, aqui o 797 fala que, salvo nos casos de insolvência, onde que se abre o concurso universal, ou seja, em que todos aqueles que devem têm título da mesma importância, eles vão concorrer de forma igual ao que sobrou de dinheiro do total de bens que aquele indivíduo tinha. Então, tirando esse caso, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora. O que é a penhora? A penhora é você buscar o bem que está em posse de outra pessoa, o bem de outra pessoa, o interesse de outra pessoa, ou a coisa,
né, ou o valor, deixar indisponível esse valor para aquela pessoa, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Então, essa ideia que está por trás da execução é que os atos sejam praticados em favor do credor para satisfação do crédito. Artigo 774. Ao tratar dos atos considerados atentatórios à dignidade da justiça na execução, prevê que apenas o executado poderá incorrer nas hipóteses descritas nos incisos. Como assim, professor? Veja só, o indivíduo pode esconder os bens, o executado pode esconder os bens, pode dizer que os bens não existem, pode tentar vender os bens para ser, né, para eles não serem alcançados, pode simular uma venda, simular uma destruição, botar fogo na coisa para não ter que entregar a coisa. Esses atos são considerados atos atentatórios à dignidade da justiça. E o artigo 774 fala, é só quem pode praticar esses atos é o devedor, é o executado, e não o executante. Artigo 840, parágrafo 1º, quando fala em depositário, prescreve que os bens não poderão ser depositados em benefício do executado, salvo nas hipóteses de difícil remoção do bem, ao passo que o credor poderá ser nomeado depositário. Como assim, professor? Explica isso melhor. Vamos lá, vamos tentar entender. Veja só. Existe no nosso direito um negócio chamado depositário fiel. Depositário fiel é aquele indivíduo que fica em posse de determinado bem até que se tenha uma decisão final sobre a quem pertence aquele bem ou a quem deve ser entregue aquele bem. Certo? O artigo 840 está dizendo que se tem uma ação referente a algum bem que está se discutindo, ou a posse, ou o domínio, ou a propriedade desse bem, que o credor ele pode ser nomeado depositário. Dá um exemplo, professor. Vamos lá, vamos dar um exemplo então. Um carro. Se tem um carro que está sendo discutido de quem que é a propriedade daquele carro, até que o juiz decida ao final de quem é a propriedade daquele carro, que está sendo discutida a propriedade, o credor pode ser o depositário, ou seja, o credor pode ficar com aquele veículo e cuidar e guardar aquele veículo. Já o executado só vai poder ser nomeado depositário caso o bem não possa ser removido, seja um bem muito grande, que vai ter um custo muito grande da remoção e para alocação em outro lugar, só nesses casos. Então, apenas a exceção seria que o devedor, o executado, pudesse ser o depositário. Regra geral, o credor é que fica sendo o depositário. Princípio do menor sacrifício para o devedor. Mas espera aí, professor, não parece meio contraditório? Teve um princípio anterior, que fala que é o princípio da máxima efetividade de execução, que vem dizendo que a execução sempre tem que ser no interesse do exequente, para satisfazer exatamente o que o exequente precisa. E agora vem esse outro princípio falando sobre o menor sacrifício para o devedor. E se o menor sacrifício para o devedor não for aquilo que o exequente precisa, não satisfaça o que o exequente precisa? Vamos ver o que diz o artigo 805 do Código de Processo Civil. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. E o parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Vamos tentar explicar. Veja só, o que vem dizendo aí é se o devedor tem duas formas de satisfazer esse crédito.
ele poderá optar pela forma menos onerosa para ele. Um exemplo, se dá a opção, se o credor tem a opção ou entregar um valor X, sei lá, 30 mil reais, ou entregar o veículo. Se o título dá essa opção para o devedor, é o devedor que vai escolher. Se o devedor tem um apego sentimental ao carro, ou ele utiliza o carro para trabalho, ou para serviço, ou ele não pode ficar sem o carro, senão a locomoção dele vai ser muito difícil, por causa de filhos, esposos, etc., para ele fica mais fácil que seja penhorado a conta bancária dele, ou fique indisponível a conta bancária dele, os 30 mil reais de alguma aplicação, ao invés de pegar o veículo. E ele vai explicar por que isso é menos oneroso e por que é mais efetivo também para o executante. Então, sempre é o que for menos sacrifício para o devedor, desde que o crédito seja satisfeito. Ou seja, desde que o crédito de quem está executando seja satisfeito. Então, os princípios se complementam, que é a máxima efetividade de execução, e se alcançando a máxima efetividade de execução, quando tiver opção, aquilo que for o menor sacrifício para o devedor. Por outro lado, o mesmo exemplo que eu dei, o indivíduo, para conseguir esse dinheiro, vai ter que vender o carro para satisfazer esse crédito. Mas até vender esse carro, quem sabe ele não consiga vender pelo valor de mercado, porque ele está desesperado. Quem está desesperado para vender uma coisa acaba vendendo mais barato. Então, para ele é muito mais fácil entregar, e é menos oneroso entregar o veículo pelo preço da tabela FIP. É menos oneroso. Se tem essa opção, se parte para a solução menos onerosa. Então, são princípios que se complementam, eles não se excluem, eles não se contradizem, eles apenas se complementam. Princípio da atipicidade dos meios executivos. Em outra situação, nós vamos estudar bem a fundo essa questão da atipicidade dos meios executivos, mas é importante que a gente entenda este princípio. Artigo 536, parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, que é o artigo 536, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Veja que diz o artigo 139, inciso 4. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Professor, explica melhor, professor. Vamos lá. Por que o nome é princípio da atipicidade? Porque tipicidade é o que está tipificado. Ou seja, se fosse o princípio da tipificação ou da tipicidade, só se poderia utilizar das formas coercitivas ou indutivas que estivessem previstas no Código. Então, vamos pensar que o artigo 139 traga a lista exaustiva, ou seja, traga ali 7 incisos e que todos esses incisos tragam todas as possibilidades que a lei permite, né, para que o juiz obrigue o executado de cumprir a sentença. Ou seja, todas as formas coercitivas ou indutivas ou mandamentais. Isso seria o princípio da tipicidade. O princípio da tipicidade diz ao contrário, diz que aquela relação que tem ali no artigo 139 e que tem as previsões que estão espalhadas pelo Código, elas são apenas exemplificativas.
Ou seja, o juiz, conhecendo o processo, conhecendo as partes, pelo que as partes já se manifestaram dentro do processo de conhecimento, quando for no caso de título executivo judicial, ou conhecendo, ou vendo o título, vendo a manifestação das partes no título executivo extrajudicial. Ele vai saber quais são as melhores medidas para se chegar ao fim que está buscando, que é a efetividade da execução, com o menor sacrifício para o devedor. Partindo desses princípios, ele pode se valer das tipificações previstas, ou seja, das hipóteses previstas, mas pode se valer de outras situações também, sendo que essas obrigações obriguem ou induzam que o executado cumpra a sua obrigação. Então, por isso, o princípio da atipicidade. Lembre disso, esse princípio é muito importante. Cai bastante em provas de concurso, o princípio da atipicidade. Vamos lá, próximo princípio. Princípio da especificidade da execução. Veja só, mais uma vez, parecem coisas que se excluem, mas não se excluem. A tipicidade é o que não está tipificado, ou seja, que não necessariamente precisa estar tipificado. E o princípio da especificidade é o princípio que se aplica às obrigações de fazer, de não fazer e às obrigações de dar. Na obrigação de pagar a quantia certa, daí tem uma outra situação, tá? Porque ao pagar a quantia certa, isso pode ser penhorado para que a penhora se transforme na quantia certa. Mas então, nesse caso, o princípio da especificidade vai dizer mais respeito às obrigações de fazer e de não fazer e às obrigações de dar. Veja, nos casos das obrigações de fazer, de não fazer e de dar, a especificidade se aplica, pois o interesse do credor é exatamente a prestação pretendida. Então, o autor não está pretendendo um valor de 30 mil reais. Ele está pretendendo ou que o executado pratique determinado ato, ou que o executado entregue alguma coisa, ou deixe de praticar determinado ato. E é aquela coisa específica. É um carro de colecionador, é um objeto específico que está em posse do executado. Então, o bem, o que se está se buscando, ele é bem específico. Então, se a tentativa é que o que está sendo pedido seja cumprido da forma que está prevista na execução, e não que ela seja transformada em indenização. É claro que se por algum motivo a obrigação de fazer não puder ser satisfeita, ou de não fazer, não puder deixar de ser feita porque já foi realizada, ou se caso o bem específico que está se buscando ele se deteriorar ou deixar de existir, é claro que isso daí irá depois ser convertido em indenização. Só que a regra geral é a especificidade da execução. Somente se despendido todos os esforços e mesmo assim não for possível a prestação da obrigação específica, deixa-se de aplicar o princípio da especificidade, abrindo espaço para a conversão da obrigação em perdas e danos. Próximo princípio. Continuando aqui no princípio da especificidade da execução. Veja, artigo 499 do CPC. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se é impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Foi o que nós explicamos, né? Artigo 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Isso entra naquela questão da atipicidade, né? Um dos casos tipificados é a
a imposição de multa. Artigo 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. Então, veja só que eu deixei aí em azul, né, que o exequente tem o direito, além das perdas e danos, sobre o valor da coisa. Porque o valor da coisa nem sempre reflete exatamente a perda e o dano. Às vezes tem um valor sentimental envolvido, às vezes é um item de colecionável, não é porque é um determinado carro que tem um valor na tabela FIPE, porém é um carro que faz parte de uma coleção que aquele indivíduo tem, que sem ter aquela peça vai ser muito difícil encontrar um carro daquele modelo, daquele ano, novamente, né? Isso, então, é uma situação que deve ser levada em consideração. Bom, continuando, princípio da responsabilidade objetiva. Artigo 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Exemplo, professor, veja só. Tanto no processo de conhecimento como no processo de execução, a parte pode pedir que seja cumprida provisoriamente a decisão ou liminarmente a decisão. Só que um dos requisitos para que o juiz conceda o cumprimento liminar ou provisório da decisão é que o exequente ou a parte a quem for concedida a liminar ou a execução provisória, que ela se responsabilize pelos danos que o executado sofrer caso a sentença seja reformada. Quer ver um exemplo? Ação de alimentos. Vai ter uma aula específica sobre a execução da ação de alimentos. Mas teve um caso, um cliente meu, que estava sendo demandado uma investigação de paternidade, né? A mãe da criança estava processando o meu cliente, dizendo que teve um relacionamento com ele, e ele não negava isso, realmente ele teve um relacionamento com ela, e ela estava alegando que teve um filho e que foi fruto desse relacionamento. O meu cliente falou assim, olha, eu não posso dizer que sim nem que não, mas eu acredito que não, porque as datas não estão batendo muito bem. Eu acho que nesse período a gente já não estava mais junto. A criança já tinha 10 anos de idade, então já havia passado muito tempo. Só que o juiz determinou alimentos provisórios. Ou seja, que enquanto o juiz não decidisse, ao final, se o meu cliente era pai ou não da criança, o juiz determinou que fosse descontado direto do salário dele, né, do soldo dele, que ele era pensionista da Marinha, que fosse descontado diretamente do soldo dele. E determinação judicial foi sendo descontado. Foi feito um exame de DNA, deu negativo. Pediu a contraprova. Foi feito outro exame de DNA em outro laboratório. Deu negativo de novo. Só que até nesse momento aí já tinham sido 4 meses descontados de pensão alimentícia dele de um filho que não era dele, de que ele não reconhecia.
Ou seja, esses valores que foram depositados, mesmo sendo valores alimentares, eles vão ter que ser ressarcidos. Como serão ressarcidos? Isso aí vai depender da possibilidade, né, da pessoa, né, se tem realmente bens para ressarcir ou não. O meu cliente nunca conseguiu rever isso. Esse valor, porque a gente foi procurar, a gente pediu para que, né, que fosse ressarcido o valor, a pessoa já tinha utilizado para alimento dos filhos, que não era um valor muito grande também. E só que a mulher, a mãe da criança que estava alegando, não tinha emprego. A criança que era alimentada não tem a menor condição de, né, de ressarcir isso. A mulher não tinha emprego, não tinha bens nenhum, vivia de favor. Como que a gente ia conseguir esse valor? Não tinha como conseguir esse valor. Ia fazer o quê? Ela não tinha nada nem para ser penhorado, nem para vender, certo? Então, a regra geral é que se responsabilize e que repare os danos executados que haja sofrido. Mas aí fica no prejuízo daí, ô, professor? O cara fica no prejuízo assim daí? Ficou no prejuízo. É algo revoltante. Meu Deus, eu tinha que cobrar do juiz isso aí, né? Meu Deus do céu. Só que veja a situação do juiz. Tendo uma criança passando fome, e dava para ver que estava passando fome, que a mulher não tinha emprego, não tinha nem onde morar, né? Sei lá por que ela chegou. Tinha quantos anos a criança? A criança tinha 10 anos de idade. Levou 10 anos para pedir pensão, né? Porque foi um ato desesperado da pessoa, né? Nesse caso é relevante, né, professor? É bem relevante isso aí, não é uma coisa, não é talvez uma estelionatária de carteirinha, né? Se fosse um cara que fizesse isso de caso pensado, tem gente que faz isso de caso pensado, né? Nunca tem nada, não tem bem nenhum, não tem carro, não tem terreno, não tem casa, e fica cometendo esses crimezinhos aí e sabe que não vai dar em nada, né? Aí é um outro caso para ser julgado, eu acho que não. Toca o barco, toca. É, bem por aí, é outra situação. No caso dela, interessante que e isso foi um dos, né, uma das razões que eu coloquei na contestação. A mulher já era o segundo homem que ela estava pedindo a paternidade, alegando a paternidade. No primeiro também não tinha sido. Então já complicou um pouco. Sabe? E esse já era o segundo. Então, assim, ou ela não tinha memória ideia mesmo, né, de quem era o pai, ou estava dando tiro para tudo quanto é lado, para conseguir uma pensãozinha aqui, uma pensãozinha ali, uma pensãozinha acolá. E, enfim, só que na hora que a gente for buscar o que ela tinha para poder haver, não tinha nada, né? Então, realmente não teve o que fazer. Professor? Oi, pode falar. Ela tinha muitos namorados, então, por exclusão, ela estava excluindo um atrás do outro. Eu acho que foi por isso, sabe? Eu acho que foi por isso. Mas, não sei. Certas leis deviam ter um asterisco, né, professor? Deviam vir com um asteriscozinho de como fazer para, né, para executar, né, a questão. É que, veja só, a gente tem que ver aqui qual é o bem maior dessa situação toda. O bem maior é a criança. Quando tem criança envolvida, quando tem criança alimentada, mas se alguém ela tem prejuízo, que tenha prejuízo. Entendeu? Sim. Desde que a criança seja alimentada. Mas ela pode se beneficiar disso também, né? Ah, sim, não. Com certeza que ela pode se beneficiar. Isso com certeza, né? Mas aí vai da sensibilidade do juiz, né? Agora imagine se colocar na situação do juiz que vê nos autos toda uma explicação, uma comprovação de que a criança está precisando disso para conseguir se alimentar. O juiz vai ficar pensando, será que a mulher está enganando ou não? Enquanto isso, a criança vai sofrendo. Sim, ele agiu certo. Ele agiu certo baseado nas leis que a gente tem fracas, né? Mas depois de 10 anos, ela foi buscar o direito dela, né, professor? Mas né? Achei que quis ter esperado sair o resultado para depois... Porque depois de 10 anos... A gente está olhando muito pelo ponto de vista do prejuízo que o meu cliente teve.
Mas vamos pensar numa sociedade que é uma sociedade machista, né? Em que pais abandonam os filhos, em que depois de um relacionamento recai só sobre a mulher o peso de ter que cuidar da criança, de alimentar a criança, e não interessa se ela teve vários namorados ou não, porque o homem tem várias namoradas também. Sim, mas desde que ela partiu da má fé, professor, acho que devia ter um asterisco de algum tipo de sanção contra ela, hoje ou em qualquer momento da vida dela, entendeu? Mas aí que tá, tem a questão da má fé que nós já vimos lá em cima, né? Que tem a questão da má fé. O problema é que comprovar essa má fé nesse caso específico que é difícil. A mulher, assim como um rapaz solteiro, que na época os dois eram solteiros, e na época os dois tinham 20 e poucos anos de idade. Pensa vocês na idade universitária, 20 e poucos anos de idade, indo todo final de semana para a balada, tendo um relacionamento com uma moça diferente em cada balada. É a mesma coisa a moça, ela tem o mesmo direito dos rapazes, certo? Ah, mas não era uma vida regrada que deveria, mas não é essa a questão que a gente está vendo. É uma questão que ela teve vários relacionamentos, ele teve vários relacionamentos, ela não tinha ideia de quem foi, às vezes foi em 4 baladas diferentes, teve 4 relacionamentos diferentes num mês, estava em dúvida de qual dos 4 seriam o pai. E às vezes a mãe fica com vergonha de se expor a esse ponto, ou fica com vergonha de pedir pensão para uma pessoa que teve apenas um relacionamento, ou apenas uma relação, sabe? E pensa assim, não, eu consigo criar sozinha esse meu filho, eu vou criar sozinha, e vai e cria sozinha, até um momento que não dá mais, que não consegue mais, a vida às vezes é cruel, às vezes é cruel e não dá mais, vendo uma situação que não tem o que fazer, sabe? Então, assim, eu não culpo ela por isso, porque todas as pessoas podem estar sujeitas a isso. E a mulher numa situação muito pior. Porque para o homem, o homem pode engravidar 4 moças diferentes em um mês. Pode engravidar. Só que vai tentar conseguir a pensão. Se engravidar as 4 tentarem a pensão desse indivíduo, vai subir uma mixaria para essa criança, para cada criança. Mas, o professor, tinha que cobrar, acho que antes do Estado, então, se ela não sabe quem que é o pai, antes de bater o martelo lá, cobrar do cara, porque na Constituição fala lá, né? Artigo 227, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, adolescente, tal, a alimentação. Então, eu tinha que cobrar do Estado primeiro. Aí, pensa só, o Estado somos nós. Você quer bancar essa criança? A prefeitura, no caso, né? Pois é, mas a prefeitura... Aí é que tá, a gente começa a pensar que a prefeitura é algo diferente de nós, mas o dinheiro da prefeitura é nosso, sai dos nossos impostos. Entendeu? Então, quando a gente fala que fazer o que está na Constituição, né? É o Estado bancando, a gente está falando que a mas não é cumprida, né? Nunca foi, nem vai ser. Entendeu? Que é a sociedade que está bancando. Então, quem está bancando sou eu. Então, vamos supor, esse meu cliente, sei lá, teve 3, 4 relacionamentos, e daí eu estou bancando os filhos que ele fez? Não é justo. Entenderam? Não existe nenhum programa desse, eu acho. Não existe nenhum tipo de programa desse para... Só que daí, no caso, não foi o cara que fez, né? Aí é que tá, ela tá vendo atrás dos caras que possivelmente, né, fossem o pai. E ele tinha tido um relacionamento com ela num período muito próximo. Sabe? Então, era uma dúvida factível, né, que ele tivesse esse relacionamento, né? É por isso que tem vários programas de prevenção, distribuição de camisinhas, de explicação das coisas. Só que a realidade não é essa, né? Nós temos a maternidade aqui, minha esposa trabalha na maternidade, o que tem de adolescente, de jovens, tem moças com menos de 30 anos já na 5ª gestação, na 6ª gestação, certo? Então, isso vai muito de conscientização, de educação, e quando a gente pensa no nível que nós temos de educação, a gente acha que todas as pessoas têm esse nível de educação. Não, tem muitas pessoas que não têm noção de como usar um preservativo, não tem noção como usar
um anticonceptivo. Enfim, é uma questão social que é muito mais grave do que a gente consegue perceber, né? Mas vamos lá, deixa eu só... Eu vou baixar a lista de presença aqui agora. Se por algum acaso você entrou antes ou depois ou caiu nesse momento onde estava presente ou algum amigo seu, diga para me avisar depois que ao final da aula eu baixo outro novamente. Bom, vamos continuar. Mas aí, participem. Participem, por favor. Eu só vi o homem falando sobre esse assunto. Cadê as mulheres? O que as mulheres têm para falar sobre esse exemplo que eu dei? Acho que vai dar uma confusão isso aí, professor, se as mulheres começarem a falar. Deixa os meus amigos, deixa os meus colegas falarem, deixa eles. Professor, o dia que o homem engravidar, toda a conversa aí vai mudar um pouquinho, sabe? Não, ninguém estava falando mal, que a questão dessa pessoa específica aí já era incidente, já tinha jeito de ser, né? De estar agindo tudo na má fé, atirando para tudo quanto é lado, né? Então, cada caso é um caso, não é querer falar mal. Sim. Não, tem Mas muitas mulheres que engravidam só para ganhar não pensão, né, também. Hoje em dia está bem comum, né? Muitas mulheres engravidar de pessoas com recursos para ter uma pensão, né? Isso tem bastante hoje em dia, né? E elas procuram realmente quem tem condições, né? E assim também como tem pessoas que não tiveram informações ou tiveram receios de repente fazer alguma coisa por causa dos pais, vergonha. Então N situações, né? Sim. Bem complicado fazer comentário. Ou o homem assim mesmo tentando agir de má fé para a mulher, né? É bem complicado falar, né? Porque cada caso é um caso, né? Sim. É isso aí, o que a gente pode levar do jeito. Vocês viram que eu fiz assim, olhei bem o lado da moça, e tanto que para o meu cliente foi isso que eu mostrei para ele, porque ele não gostou no momento do que aconteceu, né? Como assim, eu paguei, na verdade quem não gostou foi a esposa dele, porque ele era casado já, sabe? Ela falou assim, mas como assim? Então se tirou da minha família para poder dar para uma pessoa. Eu tive que mostrar esse outro lado para eles, né? Explicar que as coisas nem sempre funcionam dessa forma, né? Que existe esse contexto social todo e que não dá para colocar a culpa em cima da mulher, dessa medida desesperada que ela estava só depois dos 10 anos, porque tanta coisa ruim acontece com a gente, né? A vida às vezes não dá tanta rasteira, né? Que essa mulher se viu nessa situação. E pelo que eu entendi, ela ia à procura do terceiro para saber quem era o pai dessa criança. Ela já tinha tentado não tinha dado certo, tentou o outro, não tinha dado certo. E eu perguntei para ele, mas você teve relação com ela? Eu falei, não, eu tive relação com ela, eu trabalhava na Marinha, sempre que eu ia lá, né, a gente ficava junto, isso que eu respondia. Então, ou seja, teve uma relação, não foi uma coisa assim, aquele cara que eu nunca vi, aquele acabou, só dormi uma noite com ele, acabou. Né? É cabível, né? Tem coerência, né? Ela ia procurar o terceiro. Ela disse isso, que ia procurar o terceiro, né? Porque ela tinha que descobrir quem era, porque a criança precisava saber quem era o pai, a criança tem o direito de saber quem é o pai, só que ela não tinha como dar essa resposta para a criança, ela tinha as dúvidas, né? Inclusive tem um filme sobre isso, que é bem interessante, de um pai solteiro, né? Que a menina já está na pré-adolescência, e que pergunta para ela quem é o pai, quem é a mãe dela. E ele, então, conta 3 histórias diferentes, de 3 relacionamentos diferentes, para a menina descobrir quem é a mãe dela. É um filme bem legal. Eu só não lembro o nome. Mas é um filme bem legal. É uma comédiazinha, assim, para adolescente, sabe? É um filme bem legal. Era na Netflix? Não sei. Eu assisti antes de existir Netflix, né? Assisti há muito tempo. Tá. Mas eu não sei se está na Netflix, não lembro do nome agora. Mas é um filme bem interessante. Claro que romantiza toda a situação, e porque é o homem, porque é bonitinho. O homem teve 3 relacionamentos, conta as características de cada namorada, e qual é de quem que é a mãe. Se o filme fosse ao contrário, da moça falando,
quem era o pai dessa criança, contando 3 relacionamentos que teve para saber quem era o pai da criança, a sociedade ia cair em cima. O filme já não seria tão legalzinho assim, para a visão da maioria das pessoas. Então, veja só, é um motivo para a gente pensar, né? O quão machista nós somos, o quão machista é a sociedade em que nós vivemos e a condição que a vida coloca as pessoas. Enquanto que para o homem ia ser um filme muito legalzinho, para a mulher já não ia ser um filme. Isso é um assunto bem complicado, né, professor? Sim. Cada um esse sistema do comportamento da mulher e do comportamento do homem, sei lá, na minha cabeça, sempre como eu fui criado e penso, nunca vai ser igual. O comportamento do homem é um, o comportamento da mulher é outro. Se eu estou errado, eu não sei. Eu acho que uma filha tem que se comportar diferentemente de um homem. Mas se a mulher quer ou acha que deve se comportar igual ao homem, aí é livre-arbítrio dela mesmo, né? Mas você tem que pensar que você se comporta como um homem com outra mulher. Daí você quer que essa mulher se comporte igual ao homem também. É uma situação bem complicada. Eu estou dando aula de filosofia também. Para a 3ª e 4ª fase, eu dou aula de filosofia. Quando a gente para pensar, em um dos tópicos que eu mostro, veja só, eu não tenho opção política nenhuma, sabe? Ah, professor, você é de direita ou você é de esquerda? Não sou nem de direita nem de esquerda, eu tenho meu pensamento próprio, sabe? Agora, quando se fala em racismo, eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha na TV Cultura uma propaganda, um informe, que não é comercial, né, mas é uma propaganda que fazia a gente pensar, dizendo assim, aonde você esconde o seu racismo? Não só falava em relação a pessoas pretas, mas falava em relação a judeus, falava em qualquer tipo de situação que pode ser considerada racismo. Aonde você esconde o seu racismo? Porque na maioria das vezes nós escondemos, porque é politicamente correto esconder o racismo. Mas todos temos alguma forma de racismo, não só em relação à cor, mas pode ser em relação a gênero, pode ser em relação a um monte de outra coisa. Todos nós escondemos de alguma forma um tipo de preconceito. Isso não é uma crítica para criticar as pessoas, é algo que cada um tem que olhar para dentro de si mesmo. Né? Cada um tem que olhar aonde eu estou escondendo o meu racismo, aonde eu estou escondendo o meu preconceito. Acho que se trata de preferência, né, professor? Essas pessoas têm suas preferências, né? Não precisa odiar o que não se gosta, mas as pessoas têm suas preferências e às vezes são confundidas com o próprio racismo, seja a cor ou a denominação do próprio indivíduo, mas as pessoas têm suas escolhas, né? Mas não precisa, como eu falei, não precisa odiar o que não se gosta. Ou o que não se conhece, né? Isso entra em religião, você falou em denominação também, isso tem a ver com religião, preconceito religioso também, né? Então, mas isso é muito importante a gente fazer, na aula de filosofia, eu faço as pessoas pararem para pensar, sem que elas tenham que se expor, né? Mas para refletir aonde que nós escondemos o nosso preconceito, o nosso racismo, a nossa discriminação, aonde que nós estamos escondendo isso, né? E se isso realmente se configura, ou se a gente tenta maquiar isso, ou não, porque a partir do momento que a gente começa a refletir e se colocar numa posição de entender a situação e a sociedade, quando a gente sai de nós mesmos, das nossas convicções, a gente consegue ter uma visão melhor e consegue ver o próximo de uma maneira mais adequada. Eu acho, professor, isso aí uma coisa assim que cria uma estigma. Eu acho tão fácil de discernimento de cada um sobre certas coisas que as pessoas criam essas apologias, essas questões todas onde não precisaria ter. Às vezes sim. Mas a gente precisa muito evoluir como humanos, né, como sociedade, para chegar no ponto em que isso realmente seja, onde que isso não exista, que não exista em ninguém, né? Mas vamos lá.
Vamos continuar aqui as disposições gerais sobre a execução. Bom, nesse estudo que nós faremos... cafezinho hoje, professor? Ou o senhor vai direto? Vamos ter o cafezinho, vamos direto. Obrigado por me lembrar. Obrigado, Lucilene, por me lembrar do cafezinho. Isso é muito importante. São 10h18, então nós temos 10 minutos de intervalo, tá bom? Até 10h28, tá? Eu vou deixar gravando, tá bom? Eu só vou deixar o meu microfone no mudo. A minha câmera já está no mudo, porque eu estou compartilhando com vocês o slide, né? Daí eu não tenho como ter a minha câmera ligada, mas eu vou deixar o meu microfone no mudo, vai continuar gravando. Quem quiser ficar conversando, fique à vontade, mas eu também estarei de intervalo. Então. Voltamos às 10h28. Professor, Oi, pode falar. Oi, pode falar, Yasmin. Então, eu estou encerrando no momento a reunião, mas assim que eu retornar, eu acho que vai ficar gravado no YouTube ou no nosso portal ali, aí eu termino de finalizar a aula, tá? Que agora eu vou ter que começar o meu horário de trabalho. Tudo bem, eu já imprimi a relação aqui de presença, o seu nome já está aqui, tá bom, Yasmin? Ah, ok. Obrigada, boa aula para todos. Obrigado.
Olá, pessoal, vamos continuar? Sim, estamos aí. Ok. Deu tempo do cafezinho, tomou uma água, ir ao banheiro. Remotamente é mais fácil, não precisa atravessar a universidade para ir até a lanchonete, né? Nem pegar fila para comprar o cafezinho. Com certeza. Em casa é mais rápido, né? Já dá para deixar a garrafa do lado, fica tudo mais tranquilo. Mas que eu sinto falta do contato com vocês, eu sinto. Eu prefiro estar vendo vocês e compartilhando o mesmo ambiente. Mas vamos lá. Disposições gerais. Nós vimos os princípios aplicados a toda execução, né? A todo cumprimento de sentença. Agora nós vamos ver as disposições gerais que são aplicáveis ao cumprimento de sentença e à execução, né? Nas disposições gerais, que nós temos lá no Código de Processo Civil, nós temos ali, ó, a execução em geral, falando primeiro da execução em geral. Depois vem falando das espécies de execução. Depois vem falando sobre embargos à execução. E depois vem falando sobre suspensão e extinção do processo de execução. Eu quero mostrar para vocês lá o CPC. Não sei se eu estou com ele aberto. Eu tinha aberto ele, mas eu acho que eu fechei. Vamos ver. Opa, aqui, ó. O CPC. Código de Processo Civil, quando ele vai lá para o artigo 500... Já estamos chegando. Capítulo 2. Título 2, a partir do 513. Veja que a partir do artigo 513 nós temos o cumprimento de sentença, né? Então aqui vem falando, veja, a partir do capítulo 2, cumprimento provisório da sentença, que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa. E aí quando chega no capítulo 3, artigo 523, do cumprimento definitivo da sentença, que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa. Aí depois vem o capítulo 4, cumprimento de sentença, reconhece a exigibilidade e obrigação de prestar alimentos. Capítulo 5, pagar quantia certa da fazenda pública. Capítulo 6, obrigação de fazer, de não fazer ou entregar coisa. Seção 2, cumprimento de sentença, reconhece a exigibilidade e obrigação de entregar coisa. Aí tem os procedimentos especiais, que tem a ver com execução também, né, com o cumprimento de sentença, questão de consignação em pagamento, de exigência de contas, as ações possessórias. Nós vamos passar lá para o artigo 700 e... Já estamos chegando, 771, que começa do processo de execução. Vejam que antes nós estávamos vendo do cumprimento de sentença, que não precisou de um processo apartado de execução. A partir do 771, vem o processo de execução. Ó, começa no título 1, execução em geral. Vem depois falando sobre as partes, sobre competência, sobre os requisitos necessários para realizar qualquer execução, exigibilidade, responsabilidade patrimonial, tudo isso a gente vai ver durante o curso. As espécies de execução para entrega de coisa, de fazer ou não fazer, execução por quantia certa, as possibilidades de penhora. Tem bastante artigos falando sobre a penhora, sobre depois expropriação, alienação, tudo aqui falando sobre os bens, né? Os bens que vão à penhora, satisfação do crédito, execução contra a fazenda pública, 911, execução de alimentos, 914, embargos à execução, título 4, suspensão do processo de execução. Veja, tem o Código de Processo Civil,
O assunto vai terminar aqui no artigo 728. Não, perdão, no artigo 925. O Código Civil vem trazendo bastante coisa sobre cumprimento de sentença e sobre o processo de execução. Então, aqui nas disposições gerais, nós temos execução em geral, espécies de execução, embargos de execução e suspensão e extinção do processo de execução. Professor, Oi? tem uma pergunta só. Em execução, nessa execução, né, isso requer requer depois para algum membro da família ou é efetivada só no executado? A gente vai ver isso depois, que é a questão quando a gente estudar as partes, né? A gente vai estudar as partes. Pode abranger membros. Isso, quando a gente fala das partes, tem a sucessão de pessoas. Lembra quando a gente viu na aula do semestre passado, que estava falando sobre a sucessão das partes? Envolve a mesma coisa, as partes no processo de execução. Ela também tem a sucessão das partes. Né? Mas a gente vai ver, quando a gente estiver falando de partes, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas não foge muito àquela regra que nós aprendemos no semestre passado, da sucessão. Bom, aqui, ó, veja só como está o código, disposto no código. Da execução em geral, ó, partes, competência, requisitos necessários, responsabilidade patrimonial. Quando fala das espécies de execução, disposições gerais, de entrega de coisa, fazer e não fazer, quantia certa, fazenda pública, alimentos. Uma parte que fala sobre embargos de execução. E na suspensão e extinção do processo de execução, se divide em suspensão e extinção. Então, é assim que está colocado o Código de Processo Civil, para a gente entender melhor a estrutura do código e, quando a gente precisar de uma solução, saber aonde procurar. Então, começando aqui nas disposições gerais, veja, o artigo 771 fala: este livro regula o procedimento de execução fundado em título extrajudicial. Então, pera lá. Então, nós temos uma divisão. Existem os títulos judiciais e os títulos extrajudiciais. Os títulos judiciais são aqueles títulos que nós vamos estudar, mas que dizem respeito lá ao cumprimento de sentença. Aqui, quando fala em título extrajudicial, já fala de um processo de execução. Então, ó, este livro, que é a partir do 771, vem falando do título extrajudicial. E suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução, que é o que vem em seguida, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, que são aqueles lá dos artigos, a partir do artigo 520, 520, a partir daqueles também. Ou seja, o que nós estudamos nas disposições gerais aqui no processo de execução também serve para o cumprimento de sentença. Por isso que muitas vezes nos livros você pode se confundir. Mas espera lá, que está falando de cumprimento de sentença ou está falando de processo de execução? Na maioria das vezes, o que se estuda se aplica aos dois. Basta você discernir bem os casos em que se aplica só o cumprimento de sentença, que são os títulos executivos judiciais, e ao que se aplicam aos títulos extrajudiciais, que é o processo executivo apartado. Né? Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições 1 do livro 1 da parte especial, que tem falando da parte especial do Código de Processo Civil. Artigo 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo, ordenar o comparecimento das partes, advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça, determinar, veja que eu deixei em negrito, comparecimento, ordenar comparecimento, advertir e determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto, como documentos, dados. Artigo 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Veja só, aqui geralmente cai em prova de concurso a questão se ele pode de ofício ou não, ou se necessita do requerimento, nessas situações aqui. Tá? Então, isso é bom você prestar bastante atenção, que o juiz pode de ofício ou a requerimento determinar as medidas necessárias ao cumprimento da entrega de documentos e dados. Quando em decorrência desse artigo, com o artigo 773, o juízo receber dados sigilosos para fim da execução,
o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade. Isso é muito importante. Atos atentatórios à dignidade da justiça, artigo 774. Quais são os atos atentatórios? Fraude à execução, oposição maliciosa à execução, empregando ardis e meio artificiosos, ou seja, esconder o bem, embaraçar, dizer que um bem é outro, modificar a aparência do bem para esconder ele, dificultar ou embaraçar a realização da penhora, resistência injustificada às ordens judiciais, não indicar os bens passíveis de penhora, valores, ou não exigir prova de propriedade quando intimado pelo juiz para fazê-lo. Então, esses são casos previstos, que são atos atentatórios à dignidade da justiça. Então, nós temos aqui, dos atos atentatórios à dignidade da justiça. As hipóteses: oposição maliciosa à execução, fraude à execução, dificultar ou embaraçar a realização da penhora, resistência injustificada às ordens judiciais e não indicar os bens passíveis de penhora. E qual é a consequência? Multa revertida para o exequente, não superior a 20% calculado sobre o valor atualizado do débito. Então, veja só. Nesse caso aqui, a multa é para o exequente, não é para o Estado. Gravem isso, porque isso geralmente cai em prova e geralmente cai em provas de concurso, né? Nos casos de ato, nas hipóteses dos atos atentatórios à dignidade da justiça, a multa é revertida para quem? Para o Estado? Não, não é revertida para o Estado. É revertida para o juízo? Não, não é revertida para o juízo. É revertida para o exequente. Sobre 10% do valor calculado? Não, não pode ser superior a 20% calculado. Então, a multa o juiz pode sancionar em 10%, em 15%, em 30%. A multa não pode exceder 20%. Esse artigo aqui é muito importante porque ele é muito cobrado em provas de concurso. Desistência da execução. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Isso daqui também cai bastante em concurso. Eu já me deparei com várias questões dessas. Se o exequente tem que desistir da execução inteira ou se ele pode desistir apenas de parte dela. Certo? Então, lembrem disso também. Isso aqui é importante. Grifem aí no slide de vocês, ou no caderno, ou na lei de vocês, que isso aqui também já vi questões falando sobre isso. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, ou seja, não está falando do título em si, mas as questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Ou seja, quando for apenas sobre questões processuais, o exequente vai pagar as custas e os honorários. Nos outros casos, vai depender da concordância ou não do embargante. Nós havíamos falado sobre ressarcimento de danos, né? O artigo 776 e o 777 vem falando sobre isso. O exequente ressarcirá ao executado, né, naquele exemplo que eu dei, né, a moça teria que ressarcir ao meu cliente os danos que este sofreu quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente no todo em parte a obrigação que ensejou a execução. A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes da litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo, ou seja, não precisa fazer um outro processo para se cobrar essas multas ou essas indenizações. Nos próprios autos do processo se cobram esses valores. Requisitos necessários para qualquer execução. Então, veja, não há processo de execução sem título executivo. E o título executivo tem que estar exigível. Como assim, professor, exigibilidade da execução?
Se ainda tem prazo para ser cumprido, então não tem como fazer um processo de execução, né? Então, a execução tem esses dois requisitos: título executivo, exigibilidade de execução. Eu vou repetir que é para gravar mesmo. Título executivo, exigibilidade de execução. Questão de prova: quais são os requisitos necessários para qualquer execução? Título executivo, exigibilidade da execução. Título executivo e exigibilidade, ok? Artigo 786 vem falando sobre exigibilidade. Lembra aquelas palavrinhas? Certa, líquida e exigível? Certa, líquida e exigível. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação. Certa, líquida e exigível. Consubstanciada em título executivo. O que é certa? É certa quando o credor está indicado, o devedor está indicado, o objeto está precisamente indicado e está baseado no título executivo. Líquida. Se são bens fungíveis, eles precisam ser quantificados, precisa ser determinada a qualidade, se possível a marca, tem que ser com precisão a determinação da quantidade, estilo, marca, tem que determinar de uma forma em que o juiz entenda e que o executado entenda o que está sendo realmente pedido. Não pode causar dúvida quanto a isso. Então, ela é certa e ela é líquida. Exigível: seu cumprimento não está sujeito a termo ou condição, ou seja, já venceu o prazo para o pagamento ou para o adimplemento e ele não foi cumprido. A partir do momento que venceu o prazo ou para o adimplemento ou a condição para o adimplemento, ele passa a ser exigível. Antes disso, ele não é exigível. E aqui uma breve explicação sobre título executivo, que nas próximas aulas nós vamos estudar primeiro os títulos executivos judiciais, né? E para o segundo bimestre nós vamos estudar os títulos executivos extrajudiciais, ou seja, na primeira parte vamos estudar cumprimento de sentença e no segundo bimestre vamos estudar o processo de execução. Mas só para a gente entender o que é um título executivo. O título executivo não é um documento. O título executivo é o ato jurídico dotado de eficácia executiva. Trata-se de o ato jurídico, trata-se, pois, de um ato jurídico com aptidão para permitir a incidência de responsabilidade patrimonial. É um ato jurídico capaz de legitimar a prática dos atos de agressão a serem praticados sobre os bens que integram um dado patrimônio, de forma a tornar viável sua utilização na satisfação de um crédito. O título executivo é o ato jurídico e não o documento que o representa. Como assim, professor? Veja só, o título executivo judicial, uma sentença. Uma sentença. Não é a sentença impressa que é o título executivo. O título executivo é a ordem do juiz, ou é a condenação que o juiz é, a decisão do juiz, e não o extrato da decisão. Então, o título executivo não é o carnê ou o boleto de pagamento, ou, enfim, é a obrigação cumprida no prazo correto, em que já esteja certo, nas hipóteses previstas em lei, certo, líquido e executável. Então, não é o documento em si, é a obrigação, é o ato. Então, a gente não pode confundir isso. Muitas vezes se confunde isso, fala em título, a gente pensa no objeto, sendo que título é o ato. A gente vai ver isso durante o curso todo, a gente vai entender melhor. Quem sabe agora não fique tão claro, porque eu não vou dar aqui todos os exemplos possíveis, né, de todas as possibilidades que nós temos a obrigação de fazer, de não fazer, a obrigação de pagar a quantia certa, obrigação de entregar coisa.
né? Nós teremos vários tipos de títulos, tanto dos executivos judiciais quanto dos executivos extrajudiciais. Quando nós estivermos estudando, na próxima aula, se não me engano, nós vamos estudar os títulos executivos judiciais, a gente vai conseguir entender melhor que o título não é o documento, o título é o ato jurídico. Certo? Mas não se preocupem se vocês não conseguirem assimilar isso nesse momento. A partir da aula que vem, vocês vão conseguir assimilar melhor esta situação. Ok? Eu vou parar Ô, professor, um título o executivo... compartilhamento e ligar novamente. Ô, professor, um exemplo de título executivo do ato do processo, por favor. Título executivo do ato do processo? Um exemplo. O que seria? Um título executivo judicial, uma sentença condenando pagar uma quantia. É um título executivo. Isso já seria um exemplo de título executivo. Isso é um título executivo judicial. Sim. Quer ver? Ó, lá no Código de Processo Civil, eu parei de compartilhar com vocês, mas lá no Código de Processo Civil, ó, você tem dos títulos executivos extrajudiciais, a partir do artigo 700... Deixa eu só achar aqui para dizer exatamente o artigo para você. Aqui, o artigo 783, vem falando assim, do título executivo. O artigo 784 vem falando quais são os títulos executivos extrajudiciais. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debenture, cheque, escritura pública, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria, pela Advocacia Pública, contrato de hipoteca, contrato de seguro de vida em caso de morte, crédito decorrente de foro e laudêmio. Extrajudiciário, esse. Esses são os títulos extrajudiciais. E semana que vem nós vamos ver os títulos judiciais. A partir de semana que vem, na aula, nós vamos estudar todos os títulos judiciais. Mas daí a gente espera semana que vem para não adiantar as coisas. Semana que vem a gente vai entender melhor isso daí. Tá bom? Ok. Entendido. Câmbio. Ótimo, professor. Bom, deixa eu achar aqui onde está o Teams. Agora eu me perdi. Eu tenho que achar... A minha câmera está ligada? Tá, né? Sim. Tá. Professor, a gente faz a chamada aqui ou lá no AVA? Veja, eu imprimi aqui no Teams, tem a opção... Nossa, eu não estou achando o meu Teams. Talvez esteja no... me achei. Nossa, como estava demorando. Aqui no Teams eu tenho a opção de imprimir a lista de presença. Então eu já fiz isso. Mas eu vou baixar de novo para se alguém não estava presente antes. Daí fica com duas. Ok. Com uma lista de presenças. Então não precisa lá ser pelo AVA, porque aqui eu já vou ter a lista de presença, e com essa lista de presença aqui, eu faço a chamada lá no sistema. Ok, obrigada. Gente, alguma dúvida? 10h50, horário de terminar a aula, mas eu estou disponível para vocês, tá? Vamos fazer da seguinte forma, eu vou parar a gravação da aula, agradeço a presença de vocês, eu espero que semana que vem já esteja o link disponibilizado lá no AVA para vocês, como para mim também, mas caso não esteja, utilizem esse mesmo link que está ali na aula 1. Eu coloquei o link na aula 1, ou seja, no encontro 1, no ambiente aula, tá? Então, se o próprio AVA não te disponibilizar outro link, entrem por esse link aqui. Tá bom?
Ok, obrigado pela presença de vocês. Eu vou parar a gravação da aula agora, mas estarei disponível para vocês para tirar dúvidas e para conversar. Obrigado, pessoal. E até semana que vem.